Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou o professor Wesley Barbosa e no vídeo de hoje eu vou falar sobre a natureza e as funções da literatura. Este vídeo que é embasado aqui no livro Teoria da Literatura, do René Wellek e Austin Warren, que é uma obra fundamental da área de teoria literária e que por isso mesmo é o livro que embasa nossas considerações do mês de junho do nosso projeto de introdução à teoria literária e que, dada a sua relevância, eu escolhi tratar em mais de um vídeo pegando aí diferentes temas. Então o vídeo vai estar bem bacana, eu já convido você a curtir, comentar, se possível compartilhar o vídeo para que outras pessoas tenham acesso. E claro, se você não é inscrito ainda no canal e se os conteúdos aqui trabalhados te interessam, inscreva-se e ative o sininho das notificações para que você seja informado dos futuros vídeos. Então bora lá! Este vídeo veio num momento bastante apropriado, porque uma das inscritas aqui do canal, a Mônica, a quem eu deixo meu abraço, tinha pedido para que eu fizesse um vídeo específico tratando, de forma resumida, de forma direta, sobre o conceito de literatura, né? Dizer de uma forma definitiva o que é literatura. Bom, é muito difícil estabelecer de forma definitiva e ainda mais resumida a natureza do texto literário, né? Inclusive, os próprios autores falam aqui, né, que é impossível você definir a literatura. Enfim, a gente não trabalha sequer com a noção de definição, né? Isso não apenas na área de literatura, mas em várias áreas do conhecimento, né, principalmente as ciências humanas, a gente não trabalha com a noção de definição, mas sim com a noção de conceitos, né? E é muito difícil estabelecer um conceito único, unívoco e inequívoco a respeito da literatura. Digamos que você estabeleça agora um conceito de literatura com base em um único ponto, tá? Então você define a literatura é isso. E você sai em seguida para fazer suas leituras. Não será necessário que você leia sequer 10 livros, que você vai encontrar pelo menos um romance, um livro de contos, ou um conto, ou um poema, que vai fugir do seu conceito, daquele conceito inicial, unívoco, que você tinha estabelecido. Então você, vendo que seu conceito não foi suficiente, você estabelece um segundo, né? Já abarcando as características que estavam naquele texto. E aí você segue lendo e daqui a pouco você encontra um novo texto que vai superar aqueles dois conceitos que você tinha estabelecido. E aí, de modo, gente, que existem conceitos de literatura que abarcam 4, 5 pontos. O próprio conceito de Masson Moisés, né, que é um dos críticos que eu mais trato aqui no canal, aqui no seu A Criação Literária, ele estabelece um conceito baseado em 3 pontos. O caminho é justamente buscar ser o mais amplo possível, sabendo que abranger tudo é impossível, né? Então, um conceito assim jamais conseguiria se delimitar e se formar. Então, você busca ser o mais abrangente possível, sem também ser muito vago. E claro, né, destacamos aqueles pontos fundamentais, aqueles pontos mais importantes da literatura que saltam aos olhos na grande maioria das obras. Bom, mas os autores aqui, eles vão se dispor a tratar um pouco sobre o que é literatura, e eles têm essa característica, né, que eles, para chegar num determinado conceito, eles colocam antes possíveis opiniões que eles vão demonstrar suas fragilidades e chegar num determinado ponto. Eles partem aqui primeiramente daquela noção da literatura como sendo tudo que foi escrito em letra de forma, né? Que é muito comum em outras áreas, né? Isso aí a gente não controla, né? Por mais que nós, dentro da nossa área, saibamos que literatura, por exemplo, um livro de direito não é literatura, mas dentro da área de direito o pessoal diz a literatura de direito constitucional. Eu vou consultar a literatura a respeito disso, tratando de textos teóricos, né? Isso no direito, isso na medicina é muito comum também. Então, assim, a literatura como conjunto da produção escrita sobre um determinado tema,
é muito comum essa utilização do termo. Mas, enfim, né, não é com este conceito que nós trabalhamos. Eles também vão trazer aqui a noção da literatura como sendo as grandes obras, né, que é também uma opinião que muitas pessoas têm e que eles também vão criticar, né, vão se colocar contrariamente a essa visão. Inclusive é até interessante porque no próprio comentário em que a Mônica pediu esse tema, ela pediu para eu falar um pouco sobre aquela ideia que muitas pessoas têm de que determinados livros não são literatura. Por exemplo, romances de banca, né? aqueles romances mais populares, né? E os autores aqui eles vão colocar uma opinião muito interessante, que eles dizem que para determinados leitores, com determinados objetivos, esses livros têm sim uma função muito adequada e muito específica. Eles vão definir aqui numa determinada parte a literatura, eles vão retomar o conceito de Horácio, né, lá na sua arte poética, da literatura como sendo doce e útil, e eles vão afirmar que as obras literárias são sim doces e úteis. Ao mesmo tempo você retira uma utilidade e uma fruição daquelas obras. E eles não negam que isso pode acontecer com os romances esteticamente mais precários. Ele diz que depende do público, depende do que o público quer, que às vezes o objetivo de evasão de uma pessoa pode ser satisfeito num romance, como os ditos romances de banca, né? Que trata lá, ele até cita o exemplo, né, de alguém que vai para o Mississippi ali, ou seja, a pessoa está ali querendo fugir da sua realidade e de repente viaja junto com o personagem e isso satisfaz. E é aí onde entra também uma das funções e uma das coisas que definem a literatura, né? Que é o estabelecimento dos mundos possíveis, né? A literatura ela tem essa capacidade de mostrar realidades, construir universos, construir consciências que nos dão novas formas de ver o mundo, de ver a realidade. E aí eles vão estabelecer, para chegar na natureza da literatura, uma distinção entre linguagem científica, linguagem literária e linguagem diária, né, do uso cotidiano. Eles vão dizer a diferença é muito mais simples de se estabelecer em relação à linguagem, entre a linguagem literária e científica, e aí a linguagem científica seria primeiramente denotativa, né? Ou seja, o significado das palavras estaria ali em seu sentido mais puro, mais original, sem utilização de metáforas, sem duplos sentidos. Esse objetivo de clareza na linguagem, ele é um dos imperativos fundamentais de uma linguagem científica. Além disso, o signo linguístico, né, o signo da linguagem científica, ele é transparente. O que quer dizer isso? É como se fosse, digamos que, a lente de um óculos, né? O signo linguístico dentro da linguagem científica, ele nos leva a ver aquilo do qual ele está tratando. Ele passa despercebido. Você, ao ler, por exemplo, isso aqui é uma linguagem científica, né? Quando você lê um texto como esse, é diferente de você ler um romance, tá? O objetivo deste texto aqui é fazer com que o signo utilizado aqui, as palavras utilizadas aqui, passem despercebidas aos nossos olhos, porque o grande objetivo é nos fazer entrar em contato com o tema, com as informações aqui trabalhadas. O terceiro ponto é que o signo científico, ele é um signo arbitrário, né? Ou seja, não existe uma ligação necessária entre determinada palavra, por exemplo, e a realidade que ela está tratando. Ou seja, se nós pegarmos, por exemplo, um texto da área de biologia, que vai definir o Homo sapiens, né, enquanto espécie. Esse texto pode, por exemplo, dizer que nós somos seres vertebrados, que somos bípedes. Essa utilização de palavras, ela não é motivada, ela não existe uma necessidade de você utilizar essas mesmas palavras. Outro texto pode dizer, por exemplo, que nós nos apoiamos nos membros inferiores, né, de forma ereta. Pode dizer que nós temos um endoesqueleto, né? Ou seja, coisas do tipo que nos define, mas não com a mesma
com as mesmas palavras, com as mesmas expressões, com a mesma construção linguística. Tudo isso é diferente no campo da literatura. No campo da literatura, primeiramente, a linguagem é conotativa, a linguagem é plural em significados. A linguagem, uma palavra dificilmente vai ter um só significado, vai ter uma só possibilidade interpretativa. E isso é provocado, isso não é um acidente. Além disso, o signo na literatura, ele costuma ser opaco. Essa noção de opacidade do signo, ela está também em Masson Moisés, aqui no seu A Criação Literária. Signo opaco em que sentido? É diferente da lente, como eu citei aqui, as lentes de um óculos, que deixam, por sua transparência, ver aquilo que está sendo observado, né? Ou seja, você não passa despercebido pelo signo literário e vai diretamente à percepção do tema. Você percebe as utilizações ali colocadas, seja com uma rima, com uma determinada estrutura, uma determinada utilização linguística. Por exemplo, você está lendo Saramago, você inevitavelmente vai ser chamado a atenção para a construção bem peculiar que ele faz do seu texto, né? Ausência de pontuação, tudo aquilo que quem já leu sabe. Existem várias e várias formas de, no texto literário, o signo mostrar-se opaco. E também a terceira diferença, o fato de que o signo na literatura, ele é motivado, ele não é arbitrário. Então, uma palavra escolhida para determinar ou para representar uma determinada coisa, ela foi propositalmente pensada e dificilmente você modificando aquela palavra, o sentido do texto vai continuar o mesmo. Então, quem conhece o poema famoso de Drummond, No Meio do Caminho Tinha uma Pedra, se você muda aquela palavra pedra por outros termos, até outros termos de caráter psicológico que realmente querem ser representados pela palavra pedra, mas o texto já muda, já é outra coisa, já perde primeiramente a sua importância, a sua criatividade. Então percebam que essa distinção entre a linguagem literária e a linguagem científica, ela é até certo ponto simples de ser observada, porque existe uma grande diferença de construção, de objetivos mesmo linguísticos entre uma e outra. O que não ocorre de forma tão simples entre a literatura e a linguagem cotidiana. Os autores vão citar aqui determinadas construções, como por exemplo a opacidade do signo, elas podem estar presentes em utilizações comuns do dia a dia, né? Até mesmo num texto publicitário. Às vezes nós fazemos isso até nos nossos diálogos, com ironias e etc, né? Então é mais complicado um pouco. Porém, eles vão estabelecer que a literatura ela utiliza-se desses recursos de forma muito mais deliberada, ou seja, de forma muito mais planejada. Você para muito mais para refletir. Por mais que num diálogo, numa conversa, numa exposição oral, você se utilize de certas coisas, mas no texto literário, e estamos falando aqui no texto literário produzido com cuidado, né, com atenção, com um trabalho com as palavras, como diz o próprio Drummond em um de seus poemas. O texto literário produzido com essa atenção e com esse cuidado, ele, obviamente, constrói determinadas passagens de forma muito mais deliberada, de forma muito mais planejada do que em certas utilizações cotidianas. Além disso, a recorrência que os autores também colocam é fundamental, ou seja, é muito mais recorrente esse tipo de utilização dentro da literatura. Mas os autores vão chamar especial atenção para o fato da referência. Eles vão dizer que a referência específica do texto literário, né, aquilo a que ele se refere mais especificamente é o que mais apropriadamente serve para conceituá-lo. E eles afirmam que é no aspecto da referência que a natureza da literatura transparece mais claramente. O cerne da arte literária encontrar-se-á, obviamente, nos gêneros tradicionais, lírico, épico, dramático. Em todos eles existe uma referência, um relacionar com um mundo de ficção, de imaginação.
As afirmações contidas num romance, num poema ou num drama não representam a verdade literal, não são proposições lógicas. E essa referência a um mundo ficcional, a pessoas, a seres que na verdade não existem, né, que só tem existência naquele romance, naquele conto, naquele poema em si, onde até mesmo o eu lírico dos poemas, por mais confessionais que os poemas líricos podem ser, até mesmo o eu lírico muitas vezes é ficcional, tudo isso mostra uma referência e um direcionar-se da literatura em direção ao mundo da ficção. Porém, é importante perceber que algumas pessoas podem dizer: por que a literatura então seria específica se ela fala de fatos tão comuns de acontecer? Se a gente vê num Dom Casmurro cenas de ciúmes que são constatadas no dia a dia das pessoas, se num romance como o 15, por exemplo, de Raquel de Queiroz, que vai ter análise deste livro nesta semana, se num romance como este existem fatos, acontecimentos, tragédias tão comuns na vida de muitos brasileiros, por que a literatura então seria uma forma de expressão particular? E aí é necessário atentar para algo fundamental. Dizer que a literatura é ficção não quer dizer que a literatura falte com a verdade. E os autores aqui são muito felizes quando eles vão dizer que a literatura imaginativa é uma ficção, uma artística e verbal imitação da vida. O oposto da ficção não é a verdade, mas o fato. Então, vejam, a literatura não é oposta da verdade. Existe verdade no texto literário, existe uma ligação com o real, existe uma ligação com os acontecimentos que podem se dar no mundo real, mas o fato é que o que está lá em Dom Casmurro não é a cena de ciúme que você verifica no seu dia a dia, na casa do seu vizinho. O que está no 15, como por exemplo a morte de uma das crianças, não é a morte que você vê no jornal, no noticiário. É uma morte que existe no texto, é uma morte criada para aquele texto. É uma morte que não se verifica no mundo concreto e que por isso é ficcional. É algo que habita o plano da para-realidade e não da realidade em si. Então, depois de tudo isso, fica bem claro que para o Halleck e Warren, a literatura é a arte da imaginação. Para realizar-se, ela se dá por meio de textos, sejam eles orais ou escritos, em que há uma utilização específica da linguagem, diferente da linguagem científica, pelo modo plural com que é organizada, pelo caráter conotativo, pelo caráter opaco do seu signo linguístico, que difere da linguagem cotidiana pelo modo mais planejado, mais deliberado, mais constante com que faz uso dessa linguagem construída de forma especial, e que a literatura tem como funções o representar a vida, o representar consciências, representar formas possíveis de existência de personagens, de temas, de consciências, e no representar essas formas possíveis e não a vida como ela é na realidade, eles se aproximam do que Aristóteles coloca. Lá no seu Arte Poética, Aristóteles vai dizer que a obra de arte literária, ela representa as coisas, ela imita as coisas, não como elas são, mas como elas poderiam ser. E aqui está uma das principais funções da literatura: representar formas diferentes de atuação na sociedade, formas diferentes de consciência humana. Outra função da literatura, retomando, como eu já disse, Horácio, é o que eles dizem aqui, né, da literatura ser ao mesmo tempo doce e útil. Mas eles, adaptando o conceito de Horácio, né, trazendo isso para os nossos dias, eles dizem que o útil entra aqui como equivalente a não perda de tempo, e não uma forma de passar o tempo,
É qualquer coisa que merece que se lhe dedique atenção séria. E doce está aqui como equivalente a não ser maçador, não imposto pelo dever, algo que é prêmio de si mesmo. Nós estamos diante de algo que, ao mesmo tempo que nos engrandece, nos satisfaz, que não lemos pura e simplesmente pelo dever de ler, mas pelo prazer que aquilo ali nos traz. E aí sempre com a sua abordagem muito cuidadosa, né, para não estabelecer colocações definitivas, né, para não parecer que está fechando tudo dentro do que está sendo colocado no livro, eles dizem que a poesia tem muitas funções possíveis. A sua função primordial e principal é a da fidelidade à sua própria natureza. Então, entre todas essas funções possíveis, né, algumas das quais eles citam no seu livro, a principal seria a fidelidade à sua própria natureza. Essa natureza múltipla, essa natureza ficcional, plurissignificativa, que tem, ao mesmo tempo que um compromisso com a ficção, um compromisso com a verdade. Bom, e assim concluímos mais um vídeo a respeito aqui da obra Teoria da Literatura, do Welleck e Warren. Não é o último vídeo, ainda quero trazer pelo menos um, em que nós vamos falar sobre teoria e crítica literária, esse que foi também um tema sugerido por outro inscrito, o Wesley, meu xará, e que, por coincidência, os autores aqui também tratam, né? E é um tema, assim, bastante importante fazer aí as distinções e as relações entre as duas áreas. Então, pelo menos mais um vídeo vai sair sobre esta obra aqui. Continuo deixando a dica para que vocês, caso se interessem, embora seja um livro esgotado, mas que busquem adquiri-lo por meio de sebo, da estante virtual, porque será certamente uma aquisição que engrandecerá muito os seus estudos a respeito da literatura. Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, não deixem de se engajar, deixando seu comentário, sugerindo temas para futuros vídeos, porque a participação de vocês é fundamental para também ir construindo esse canal juntamente comigo. Eu agradeço muito a audiência e até o próximo vídeo.